Aleluia. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12, amém? Todos encontraram? Aguardar que todos encontrem ali. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos dar sequência àquilo que Deus tem falado conosco nesses dias aqui. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 12 e último. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Podeis assentar. Quero convidar os irmãos, incline a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, amém? Senhor Deus e Pai, pedimos a Ti, Senhor, que Tu perdoe os nossos pecados. Perdoe os meus pecados, os pecados da minha casa, da minha família. Perdoe os nossos pecados como igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, como foi orado aqui essa noite. Queremos achar graça diante dos Teus olhos. Não queremos sair daqui como viemos, mas queremos ser santificados pelo poder da Tua palavra essa noite, como um lavar purificador de águas que correm direto do Teu trono, Senhor. Queremos ser encontrados lavados em lembrança, mas também no nosso coração, pelo Teu sangue derramado naquela cruz, a qual Tu venceste o mundo, a qual Tu venceste a morte, Tu venceste o pecado, venceste a Satanás, para nos salvar de nós mesmos e nos salvar do pecado, de Satanás e do mundo maligno. Nós te agradecemos por essa oportunidade de sermos amados por Ti essa noite, sermos santificados por Ti pela Tua verdade, que os nossos olhos sejam abertos e vemos, como diz o primeiro versículo dessa palavra, ver com quão grande amor temos sido amados por Ti, Pai, nosso Deus Criador e Senhor. Muito obrigado. Amém.
Meus irmãos, por quem nós somos amados? Essa semana eu fiquei pensando sobre isso, assim. Nós vamos falar basicamente nossos objetivos aqui essa noite. Conversamos bastante, o pastor Michael e eu, mas nós vamos falar sobre o amor de Deus, sobre o próprio Deus, que é o autor desse amor. Nós vamos falar sobre nós. Nós vamos falar sobre nós como filhos de Deus. Amém? Essa esperança vívida que confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós vamos ter que falar sobre os filhos do diabo. Então, que o Senhor nos dê graça a todos nós aqui, para entendermos que os olhos do nosso coração, muito obrigado, Gaúcho, sejam iluminados essa noite, para que a verdade de Deus, ela seja, porque ela é poderosa, para abrir os nossos olhos, não só para identificar a nossa vida, nossa própria vida, mas ao nosso entorno, para que a gente possa discernir e a gente não venha incorrer nesses enganos, nessas heresias dos pré-gnósticos, aqui que a gente tem falado, lembra dos gnósticos, dos docetistas, todos esses, que uma das coisas, irmãos, que eles implantaram como heresia nessa época que o apóstolo está refutando, ele está combatendo aqui, é que o pecado era somente sobre o corpo, sobre o físico, e que a igreja não precisaria mais temer a questão do pecado como um problema, que o pecado já não era mais pecado, é tipo isso, entendeu? Isso não soa familiar para nós? Essa fala que pecado é relativo, né? É uma coisa atual essa fala aí, não é só dessa época aqui. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero, amados irmãos, pensar assim, o amor de Deus. Quem é esse que ama? Eu quero destacar que, como eu falei, é o autor desse amor. Ele é o criador do mundo. Quando a gente abre em Gênesis capítulo 1, versículo 1, se resume toda a nossa fé, toda a nossa cosmovisão diante de um mundo que não entende o que nós recebemos de Deus. Lá diz assim: no princípio criou Deus. Irmãos, nenhuma visão ou cosmovisão filosófica da psicanálise, das ciências, dos conhecimentos, das matérias, nenhuma dessas visões nos serve. Eu tenho falado já sobre isso aqui. Eu não quero fazer nenhum tipo de apologia, não se faz necessário essas questões, mas relativa a nosso Deus, nós não precisamos de outra lente, de outro óculos. Não. Nós só precisamos lembrar, no princípio criou Deus. Nós só precisamos lembrar, disse Deus, fez Deus, viu Deus. Tudo que está lá no princípio, lá em Gênesis 1, 2, 3. É só isso que a gente precisa lembrar. Porque essa é a nossa cosmovisão, essa é a nossa visão do todo. E esses aqui que o apóstolo João está combatendo dentro da igreja, e que também estão nos nossos dias atuais, eles criam em coisas que não partem da ótica de Deus, não partem da palavra de Deus. Então este que nos ama, ele é o Pai da eternidade, ele sempre existiu, a sua pré-existência, ela é confirmada pelas Escrituras. Ele não foi criado, mas a tudo criou, a todos criou, pelo poder da sua palavra, e não só isso, a todos sustenta, todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Ele criou os céus e a terra, e ainda assim ele consegue se inclinar. Vou pegar o gancho do gaúcho aqui. Imagina um Deus todo-poderoso, Criador, Pai da eternidade, ele se inclina aos seus filhinhos.
Vede quão grande amor. Um Deus que se importa. Muitos de nós aqui temos passado por dramas, por doenças, por enfermidades, por perdas, por sofrimentos, mas Deus tem visto cada um de nós, tem nos sustentado, Ele tem assistido cada um de nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas perdas. Esse é o que nos ama. É um Deus todo-poderoso, Criador do universo, sustentador de todas as coisas, mas mesmo assim, Ele nos conhece e nos chama pelo nosso nome. E diz pelo nosso nome: André, eu te amo. Não está tudo no bojo, assim, não está tudo no geral. Ele não fica generalizando as coisas, Ele é um Deus pessoal, que se relaciona com seus filhos. E Ele não é só o nosso Criador, tão poderoso que não conhece limites, porque Ele é onipotente. Nada fica oculto aos seus olhos, porque a tudo vê, pela sua onisciência. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E Jesus disse, o Senhor Jesus: não há nada que esteja em oculto que não venha a ser exposto, que não venha a ser revelado, iluminado. É nesse sentido, trazido à luz, exposto. Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele coloca e tira reis em tronos. Ele é o Deus da vida, e fora dele não há vida. Fora de Deus não há vida. Como outras vezes falamos aqui, fora de Deus não há verdade. Lembra? Fora de Deus não há perdão. Pode ser que tenha algum tipo de cópia, algum similar no mundo, mas não é o original, não é o perdão original, é só uma falsa desculpa por interesse. Não é o perdão mesmo, genuíno, que ama, porque quem perdoa ama, não se livra da carga, ele ama. Esse é o perdão genuíno, esse é o perdão de Deus. Esse Deus é a razão de qualquer existência, mas Ele também é o Criador e o sustentador. E é esse Deus que te ama, onipresente, que não importa onde tu esteve ou onde tu estás, muitas vezes Ele está ali. Sabia, irmãos, que até no mais profundo, nas nossas mais profundas trevas, a mão dele estava presente para nos tirar dali, nos arrancar. Eu entendo assim, para nos tirar. Porque para Deus não tem diferença entre luz e trevas, porque Ele enxerga dentro das trevas. Nele não há trevas nenhuma. Nós lemos aqui em 1 João. Ele não tem comunhão. Deus é luz e nele não há trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Mas Deus consegue enxergar a gente quando a gente está em trevas? Consegue. Ele consegue nos libertar? Consegue. Lá em Efésios 5 diz que nós estávamos em trevas, nosso estado era esse. Mas Ele nos transportou, né? Ele nos tirou das trevas e nos fez filhos da luz. Efésios 5. E lá vai dizer o seguinte: portanto andai como filhos da luz. Então ele nos tirou de uma posição em trevas, totalmente de inimizade contra Ele, de oposição a Ele, trevas, porque Ele é luz, e nos colocou numa posição de filhos da luz. E diz assim, portanto andai, o apóstolo Paulo, né? Portanto andai como filhos da luz. Esse é o Deus que nos ama. E a gente não poderia aqui
de falar, eu já quero entrar no texto de fato, mas eu ainda preciso, aquilo que nós vamos falar essa noite, a gente tem que ter algumas. João 3,16, que é o mesmo autor, texto conhecidíssimo, os irmãos podem abrir, por favor. João 3,16, nós vamos entender agora. Nós sabemos que nós somos o alvo desse amor. É esse Deus que a gente falou muito pouca coisa sobre Ele. Quando a gente falou um pouquinho de quem é esse Deus Criador, esse Deus Pai poderoso, que se importa com a gente e que nos ama pessoalmente. Isso está manifesto no seu Filho Jesus, amém? Glória a Deus. Mas em João 3,16 nós podemos lembrar aqui, nós já vimos aqui em outras vezes, pelo menos umas 2 vezes que eu tive oportunidade de estar aqui com os irmãos, eu toquei nesse assunto, vou de novo aqui usar essa prerrogativa do apóstolo João, de repetir, para que nós possamos inculcar bem isso no nosso coração e na nossa mente. Gere fé. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos lá. Por quê? Maior explicação, né? Por quê? A maior explicação. Deus, o maior ser, soberano, magnânimo, todo-poderoso, imensurável, amou o maior mandamento ao mundo, o maior alvo. O mundo aqui são as pessoas, somos nós, também aqueles que ainda nós precisamos amar, pregando o evangelho para que se salvem, para que sejam salvos. O maior amor, né? O maior alvo, o mundo, a maior intensidade, de tal maneira, né? Tal maneira, maior intensidade. Irmãos, o amor de Jesus, ele não foi assim gradativo. O amor de Jesus foi de uma vez por todas. Os autores bíblicos dizem que ele veio, obedeceu o Pai e amou. E foi completamente, foi totalmente, foi inteiramente. Não foi por partes. Não. Foi assim, ó, pá! Veio e se entregou e amou. Se nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos ter esses termos, irmãos. Não é assim que o discípulo de Jesus age. O discípulo de Jesus, ele vai fazer igual que Jesus fez. Você entende ou não que ele se entregou completamente, de uma vez por todas, totalmente, inteiramente? Então será que a resposta a esse amor não seria nós nos entregarmos, pastor? Totalmente, inteiramente, completamente, de uma vez por todas, sem ficar negociando com ele? Esse é o amor de Jesus. Ele é prático, ele é intenso de tal maneira. A maior dádiva deu, maior expressão, seu Filho unigênito, seu único filho. Eu pensei assim, quando nós viemos em missão, né, alguns irmãos sabem, nós éramos de alguma outra cidade, a gente vendeu tudo que a gente tinha e veio para cá, que Deus nos mandou para cá. A gente veio em obediência a Deus. Eu pensei nas minhas filhas. Eu sei como minhas filhas têm uma certa dificuldade, assim, porque elas abandonaram tudo. Família, amigos. Eu podia esperar elas crescerem, não? Podia, né? Não, vou deixar elas crescer, vou deixar elas se formar em teologia, quem sabe, né? Trazer elas, né? Um tempinho bem gradativo, assim, bem bonitinho, não? Mas eu pensei assim, Deus tinha um filho. Essa frase não é minha. Deus tinha um filho, e esse filho, Deus fez o que com ele? O tornou um missionário. E eu pensei assim, se Deus fez isso, eu posso fazer também. Não porque eu sou Deus, mas porque eu sou um discípulo de Jesus. E se elas me seguem, elas vão me seguir também na missão. Minha esposa. E as minhas 2 filhas são 2 missionárias, para a glória de Deus. Porque elas entendem que Jesus foi tudo ou nada por elas. E é assim que o evangelho precisa ser entendido.
de uma vez por todas. Isso vai dar um registro, uma autenticidade para os filhos de Deus. Uma marca dos filhos de Deus é essa. Maior expressão, né? O seu filho unigênito, seu único filho ele fez missionário e enviou, e ele veio e morreu. O justo morreu pelos injustos. Maior abrangência para que todos, né? Para que todos fica por minha conta, mas para que conforme diz o versículo. Maior abrangência, maior condição, que nele crê tão somente, para que seja salvo, né? A gente tem lido aqui no 1 João 5,13, né? Hoje a gente não leu, mas aquele que crê, e maior condenação, não pereça, porque se não crer, perecerá eternamente. Isso aqui está falando de perdição eterna, de inferno. Sim, ele existe. É o final de uma vida sem Cristo. É o final de uma vida somente no pecado, nos seus prazeres, nas suas vontades, no seu tempo. A paga vem. Maior condenação, então, não pereça, maior conquista, mas tenha a maior esperança, a vida eterna. Então, sobre a qualidade desse amor. Então, esse grande amor, voltamos aqui, 1 João 3,1, diz assim: vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, né? Essa expressão aqui é interessante porque ela não é megas, né, pastor? Ela não é assim de grande, assim, ela é uma outra expressão, patatos, ou patano, que significa uma qualidade. É mais sobre a qualidade desse amor. Muito interessante isso. Olha que precioso isso. Não é simplesmente porque ele é grande, mas é a qualidade. Ele é um amor que somente Deus, e somente em Deus, e o próprio Deus pode conceder, porque Ele é amor. A gente vai ver mais adiante quando a gente for entrar na exposição. Mas esse é um amor que é, lógico, é um amor ágape aqui, né? Mas aqui nesse versículo, a extensão dele é sobre a qualidade desse amor. É um amor eterno. É um amor incondicional, que pode tudo, que pode perdoar, que pode restaurar, que pode salvar, que pode encobrir, né? A gente vai ler também nas escrituras, né? Encobre, né? Olha só, tipo assim, a autoridade, o encobrir ali é de autoridade, né? Esse amor ele pode encobrir transgressões, perdoando-as, né? E redimindo o objeto desse amor. Desculpe falar objeto, no caso somos nós, né? O alvo desse amor, melhor, eu acho, né? Nós, quando nós cremos e quando nos arrependemos, isso fica evidente, essa restauração, essa salvação de nós mesmos, do próprio pecado de Satanás, do mundo maligno. Então ali nós vamos ler: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que privilégio, irmãos. Que privilégio isso, irmãos. Eu não sei vocês, o mundo o mundo tem tantos conceitos errados sobre filiação, hoje sobre família. O mundo tem distorcido, tem desconstruído a figura do homem, tem desconstruído a figura da mulher, do casal, da família. Mas como nós dissemos aqui, a nossa cosmovisão, irmãos, ela não é neutra. A nossa cosmovisão, nós, Igreja do Senhor, os salvos, os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, nós precisamos nos posicionar. Nós não estamos aqui para negociar com o mundo, para entender o mundo, para dialogar com o mundo. Isso não é verdade. Se Gênesis 1, 2 e 3 não nos ensina quem é o nosso Criador, quais são os termos para a minha vida como homem, como marido, como pai, como eu tenho que ser um provedor, um protetor,
como eu tenho que ser na sociedade, na família, na igreja, em tudo que eu for viver, se isso não é suficiente, não há outro complemento, irmãos. Nós não precisamos de outro conhecimento sobre isso. É óbvio que não estou aqui entrando nas ciências de fato, porque senão eu ia estar negando a própria Escritura. Mas eu estou querendo dizer para vocês que essa visão que o mundo tem distorcida de filiação ou de paternidade é uma visão que não nos serve, porque a nossa posição é muito simples: pai ou é o que adota ou é o que gerou. Eu até comecei pelo oposto, né? Mas o que adota é tão pai quanto o que gerou, sabia? Nós somos adotados, todos nós aqui somos adotados. O Filho de Deus é Cristo, o unigênito, que abriu mão de ser unigênito para ser o primogênito. Olha o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Jesus, ele era o único. Ele podia ter dito, né? Mas eu não quero mais irmãos, né? Podia ter feito que nem o anjo lá que se rebelou, né? O pai do pecado, que peca desde o princípio. Mas Jesus não, Jesus obedeceu. E ele amou ao Pai, obedecendo. E veio nos amar, amando do Pai. E de fato, quando ele veio nos amar, ele veio cumprir a ordem do Pai dele. Não veio de moto própria, não veio, né, do grego, não veio assim de vontade própria simplesmente. Ele veio porque ele foi enviado, lembram? Deus amou, Deus enviou. Nós vamos encontrar isso algumas vezes, né? Inclusive Jesus nem falava por si mesmo, ele falava que o Pai tinha dito que era para ele falar. E depois, quando ele vai falar do Espírito Santo, ele diz a mesma coisa: o Espírito Santo também vai falar do que o Pai disse que era para me falar, vai falar de mim, mas ele vai falar do que o Pai disse que era para falar. A Trindade aqui, ela está unida, de fato, não se contradiz. Então aqui nós encontramos o fato que nós fomos feitos filhos de Deus e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, mas não como o mundo mente e diz. E aqui quero denunciar: todos são filhos, abre aspas, todos são filhos de Deus, fecha aspas. Não são. Todos são criaturas, são criação de Deus, isso sim, mas filho não. Filho somente os que estiverem no Filho. Então é sobre o Filho, Jesus Cristo. Então, se nós crermos em Jesus, essa graça salvadora pela fé vai nos conduzir a essa filiação, essa posição de sermos chamados filhos de Deus. E até para nós podermos, abram ligeirinho em Romanos 8, ali em Romanos 8, olha o que diz aqui, ó. Nós vamos ler a partir versículo 14. Diz assim, 14 e 15, 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Né? E o próprio Espírito, 16 também, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Reparem uma coisa aqui, ó. O próprio Espírito, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula. Amém? Que somos o quê? Filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se é certo, né?
que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, que privilégio nós temos de sermos chamados filhos de Deus e podermos chamar a Deus de Abba Pai. Meu Pai, né? Meu Pai. Abba Pai, meu Pai. Que privilégio esse para nós. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Tem uma afirmação aqui, né? Vai aparecer, né? E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos. Lembra do sabemos que a gente comentou lá no início, que ia aparecer algumas vezes até lá o final da epístola? Sabemos que, sabendo disto, né? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. É interessante, e qualquer que nele tem esta esperança, tá ligado aqui, essa parte está ligada uma com a outra. Então vamos lá, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. E qualquer, o ali ligando, que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui está falando sobre a volta de Jesus, que é quando nós seremos glorificados. Porque lembrem, nós temos às vezes comentado sobre isso, fomos salvos, estamos sendo salvos, né? E seremos salvos do quê? Do pecado, do mundo, de Satanás, de fato, né? Embora nós já temos a garantia, o penhor disso através do Espírito Santo, das Escrituras, de muitas coisas. Mas uma coisa é fato, irmãos: a santificação. Nós podemos entender que quando a nossa parte, que nos cabe, o compromisso, a resposta que nós podemos dar à palavra de Deus, em obediência ao próprio Senhor Jesus, até que Ele venha, obediência, a resposta é santificação. É permitirmos que o Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, a vossa alma, o vosso espírito, e conserve santos e irrepreensíveis, né? Todo o teu ser até o dia da vinda do Senhor. Isso está em Tessalonicenses 5:23. É importante nós pontuarmos aqui a santificação, embora não apareça o termo santificação, né? Nós que somos essa igreja, que fomos os chamados para fora, os separados, né? O termo é meio semelhante. Então, quem são esses santos? E a própria palavra vai dizer: sede santo, como Ele é santo. Então, a direção que a palavra nos dá é a santificação. Esse é o termo da purificação. É nesse aspecto. Até aqui, Tito 2. Deixa eu abrir aqui rapidamente, a partir do versículo 11. Diz assim, Tito 2, a partir do 11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, aqui a mesma esperança, amém? E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si, nos santificar, nos lavar com seu sangue. Nós já temos visto em 1 João, né? Nós somos, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão, né?
E o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. E aqui o final, né? Purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E o 15. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Nossa, ele está falando para Tito aqui, né? Encorajando o discípulo. Fala lá, né? Que esse é o propósito, né? Da purificação, da santificação. E ali fala da esperança, né? Do grande dia, da glória, do nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo voltando sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus, né? O Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. O Filho do homem, porque também Jesus, ele vai vir em forma de homem. E ele é Deus. Deus homem. Aleluia. Que grande amor. Então, o que é manifestado, irmãos? Aqui diz assim, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. É interessante, irmãos, porque nós ainda não temos nosso corpo glorificado, né? Ainda nós não temos essa glória ainda, né? Esse é o ponto, né? Nós ainda não temos esta glória, né? De termos o nosso corpo glorificado. Deixa eu só achar aqui. Tem um texto. 1 Coríntios 13, que é um texto bem conhecido. Nós vamos ler o versículo 12 e o 13, tá? 1 Coríntios 13, 12 e 13 diz assim, porque agora vemos em espelho como em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. É um pouco do retrato, assim, né? A gente ainda não tem toda assim, a gente não pôde ver. Os discípulos viram Jesus com o corpo glorificado, mas não é esse o ponto. Jesus andou 40 dias sobre a face da terra com o corpo glorificado. Tinha uma sala fechada. Então esse corpo, ele demonstra alguns poderes, assim, né? Algumas virtudes, porque diz que Jesus, eles estavam todos numa sala fechada, daqui a pouco Jesus estava lá no meio deles, assim, e a porta não se abriu. E a Bíblia, ela é bem clara, assim, porta fechada. Como é que Jesus apareceu no meio deles, assim, tipo, corpo glorificado? Então, isso já é uma qualidade desse corpo, né? Em que nós estamos aqui. Dando continuidade aqui. Quando se manifestar, nós veremos como Ele é. E de fato nós poderemos lembrar do que está escrito em Gênesis 1. Lembra que eu falei de Gênesis 1? Disse Deus ali, a Trindade, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Ele nos conhece, Ele sabe como nós somos, como de fato nós seremos com esse corpo, onde hoje o nosso corpo está assim, né? Cabelo branco, rugas, machucadinha aqui e tal, né? Tudo por causa do pecado, irmãos. Tudo consequência do pecado. A gente envelhece, né? Mas isso é a própria natureza do homem também. É óbvio que Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz que o qual não cometeu pecado, nem dolo algum fechou em sua boca, a sua vida foi perfeita e irrepreensível. Mas se vocês olharem em João 8, diz que eles olharam para Jesus. Eu acho que ali é a fadiga do pastor, né? É o pastor que se gasta mesmo. Eles olharam assim, mas tu não tem nem 50 anos. Jesus tinha 30,
Estava meio acabadinho, né? Tipo, poeira, o sol, estava desgastado aquele corpo ali, era homem. O pastor Marco estava falando comigo, Jesus era 100% homem, amém, irmãos? Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ali aqueles fariseus ali, eles disseram, deram 50 anos para Jesus. Estava acabadinho, hein? Tá ali, 50 anos. Imagina, o cara tinha 30, bah, né? Versículo 3, dando sequência: e qualquer que nele tenha essa esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Aqui nós podemos lembrar de quem nós somos, de quem nós somos gerados, irmãos. 2 Coríntios 5, 17, vou abrir aqui rapidinho, só confirmar aqui. Segundo ou primeiro? Esse aí mesmo. Eu vou. Aqui diz o seguinte: ó, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Eu escolhi esse texto. Tem outros textos mais claros. Eu podia até o próprio autor em João 3, podia usar lá. A conversa dele com Nicodemos fica um pouco mais longa, não quis entrar nesses pormenores, mas aqui quando o apóstolo João está falando aqui, ele deixa claro que nós temos agora a mesma natureza do Pai, no aspecto do seguinte: nós nascemos um novo nascimento. Isso é redundante, né? Nascemos do alto, nascemos de Deus, somos gerados, somos nova criatura, nova criação, porque nascemos de novo em Cristo Jesus. Em Cristo, né? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então aqui nós queremos falar sobre o novo nascimento. O pastor Michael falou algo bem precioso disso. Nós temos no nosso YouTube, no canal, na exposição de Romanos 6, se não me falha a memória. Ele vai tocar, que é tipo uma nova maneira de viver. Na sua morte, nós somos batizados, né? É muito precioso. Ministramos até, né, com o Padriel na frente um dia ali, parecido, né? Indico essa ministração, Romanos 6, está lá no YouTube, vale a pena, sobre novo nascimento. Então, nesse aspecto aqui, a santificação, mas também sermos como Ele, da mesma. Eu tenho uma coisa assim para mim, eu acho que, por exemplo, assim, uma filha mulher, ela vai ser muito parecida com a mãe, ela vai pegar os traços do pai, mas um filho homem vai puxar muito o pai. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então o filho, ele imita o pai. E já é comprovado, irmãos, que mesmo um filho por adoção, ele fica semelhante ao pai. Sabiam disso? Comprovadamente. Tem casos que o filho foi por adoção, só que tem alguma semelhança genética, assim, muito rara, mas às vezes não tem, mas a pessoa olha assim, mas dá para ver que é filho do Michael, né? Dá para ver que é filho do Adriel, né? Filho do André, que é os trejeitos, as formas, a maneira, o trato. Então é nesse sentido aqui, porque aqui diz o seguinte, ó: purifica a si mesmo, a santificação, permitindo a santificação pelas escrituras, né? Jesus orou lá em João 17, é bom lembrar, né? Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas também, como também ele é puro, então sede santos como ele é santo, da mesma qualidade, da mesma natureza, esse novo homem, nascido de Deus, nascido do alto. Aqui a gente está pegando um gancho para adiante aqui. 4. Qualquer que pratique o pecado, agora nós vamos entrar numa parte que vai parecer uma contradição do próprio autor aqui em toda a epístola, quando a gente vai rapidamente explicar. Do 4 até... Bom, vamos ler aqui, ó. Qualquer que pratique o pecado também transgride a lei. Irmãos, olha que definição maravilhosa que a palavra de Deus está nos ensinando aqui essa noite. Qualquer
E prestem atenção nesse qualquer, ó, o 3 ali, ó, qualquer que nele tenha essa esperança. Aí agora de novo no 4, ó, qualquer que pratique o pecado. Nós vamos estar destacando esse qualquer, que qualquer é qualquer um de nós aqui, inclusive qualquer um das pessoas que estão lá fora no mundo, né, que estão no mundo todo, né, que pratica o pecado também transgride a lei. Ó a definição do que é pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência da lei, é essa consciência do homem caído, esse homem que desobedeceu lá em Gênesis, lá em Adão, irmãos, né? A gente vai voltar a falar de novo de Gênesis. Teve a desobediência. Deus falou assim: não coma, porque se comerdes, certamente morrerá. O homem vai lá com a mulher e comem, desobedecem. A partir dali o homem e a mulher passam a ser o quê? Independentes, se opõem em rebelião contra o Criador, contra Deus Pai, até então ali de Adão. Então, nesse aspecto, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Olha a definição. Porque o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência para tal. Aqui está falando da lei de Deus, tá bom, amados? Os mandamentos, as ordenanças, a palavra de Deus diz que a lei de Deus é perfeita. Às vezes a Marina canta aqui um salmo, né? Sobre a lei de Deus que é perfeita, é muito lindo. A palavra de Deus diz que a lei de Deus é perfeita. Nós aqui, nós cremos, o pastor Michael tem dito aqui, nos cultos de ensino, aqui de público também, é toda a escritura, não são porções que nos interessam seletivamente, não, aqui a gente prega toda a escritura. E a gente não é dessa escola que, não, a gente não vive mais na lei, no sentido de que agora a gente abandonou a lei, tipo, né, sem lei, né, anarquia, sem governo. Aí governo não foi contra, que nem aqui na América Latina, né, os comunistas. Então, nesse aspecto, nós somos diferentes. Então, uma marca do Filho de Deus é que ele não é um transgressor das leis de Deus, os mandamentos, as ordenanças, mas ele é um cumpridor, ele é obediente, ele vai obedecer a Deus, por graça do Espírito Santo, porque o homem não consegue cumprir, por exemplo, os 10 mandamentos, mas o Espírito Santo nele consegue. A unção que ensina, capacita. Então, mas eu não consigo, eu também não consigo, irmão. Tu não vai ouvir coisa diferente de mim. Não posso me colocar como superior, vem conversar comigo, né? Às vezes algum discípulo vem conversar com a gente não pode se colocar numa posição, né, como Deus, assim, não. Às vezes a gente vai ter que dizer, eu também não consigo. Mas o Espírito Santo em nós consegue. Porque se vivemos em Espírito, andamos em Espírito. Esse novo homem, Gálatas 5:25. Esse é o novo homem, segundo Deus. Versículo 5, de novo, sabeis, e bem sabeis, né, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. João 3, bem rapidinho, vamos ver o que João Batista vai falar sobre o nosso amado Senhor Jesus. Olha que tremendo essa palavra. João 3 está escrito assim, João 1, versículo 29, capítulo 1, versículo 29, 3 eu já li ali, diz assim, no dia seguinte, João, aqui é o João, o Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra quem era João Batista? Veio preparar o caminho do Senhor, tá? E ele testifica, eis o Cordeiro de Deus. Esse João Batista aqui, João o Batista, o pastor Marco estava explicando isso, é aquele, irmãos, que as pessoas chegavam para ele, tu és o Cristo? Olha a vida desse cara.
Tu és Elias? Tu és um dos profetas? Tu és a luz? E eu dizia, não sou. E não sou digno. Olha a humildade desse cara. E ele é aquele que eu gosto sempre de lembrar aqui, né? Que ele cresça, que eu diminua. É esse cara aqui. Esse irmão aqui. João Batista. Que aponta para os discípulos, agora que ele cresça, eu diminuo. Agora sigam a ele. Porque foi para ele que eu fiz discípulos. Foi apontando para ele, não foi para mim. Um exemplo para nós, para todos os discipuladores, todos nós aqui, que pregamos o evangelho, que fazemos discípulos. Então, está aqui, né? Tirar o pecado, e nele não há pecado. 1 Pedro 2:22, né? Pode colocar, por favor, Duda. 1 Pedro 2:22, né? Obrigado, filho. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Uma vida perfeita e irrepreensível. Santo, santo, santo. O pastor Michael orou, o único que é digno de abrir o livro. Como diz lá em Apocalipse, estavam lá os 24 anciões, toda a bilhete de anjos, todos estavam lá, e ninguém conseguia abrir os selos, né? Os livros, os livros, selos, né? E aí começam a chorar, né? Começam a ficar assim meio que constrangidos, assim, com o pai, tipo, e agora? João, né? Esse aqui, João, o escritor aqui, o apóstolo João, é ele que narra isso. E aí o anjo, né? Avisa ele, né? Ou um dos anciões, agora não lembro, vai dizer para ele, não, mas esse que vem aí é o cordeiro, né? E ele é digno de abrir os selos do livro. Somente ele, irmão. Somente Cristo. 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Lembram que no capítulo 2 nós comentamos que vai aparecer 9 vezes o verbo permanecer, 8 vezes. A ênfase do apóstolo aqui, esse apóstolo idoso, né, amável, né? Que é o apóstolo, alguns dizem que é o discípulo do amor, né? O amado de Jesus, mas que ele vai escrever sobre o amor bastante, assim. Mas era também o filho do trovão, né? Olha o poder de transformação aqui, né? Era o brabão lá, né? Mas aqui é interessante, irmãos, porque ele vai repetir o verbo permanecer, permaneçam em Cristo. Poderia até encaixar João 15 aqui, mas lembrando João 15, quem quiser ler depois, preciosíssima essa questão do verbo permanecer em Cristo, né? Em 1 João capítulo 2 e também em João 15 vai aparecer essa afirmação, é uma direção, uma recomendação do apóstolo, permaneçam. Talvez entendendo que eles estavam aqui, esses gnósticos, eles estavam criando um problema para a igreja ali. Tipo, o pecado não é mais pecado, né? Estavam negando a humanidade de Jesus, já estava piorando, estavam negando a divindade de Jesus, estavam separando Jesus, um Jesus histórico do Cristo divino. É esses caras aqui. Eles deixaram alguns problemas para o apóstolo defender a fé nessa igreja. Então, por isso que o apóstolo do amor aqui, ele está falando palavras tão duras, irmãos, porque ele vai dizer o seguinte, qualquer voltou aqui, qualquer quem? Qualquer um de nós, qualquer um do mundo, qualquer um desses aqui, que permanece nele não pratica o pecado, não é? O que diz lá, 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Nós vamos voltar a ter que ler esse texto depois, eu já estou lembrando aqui, mas nesse sentido aqui, olha o que diz depois do ponto e vírgula: qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Então, está falando do que aqui? Está falando da santidade de Jesus, da justiça de Jesus, da pureza de Jesus. Jesus que era a luz do mundo, que se apresentou assim como o Cordeiro Santo, que tira o pecado. Então, esses não tiveram, esses que ele começa a falar aqui, que é um outro tipo agora, que logo a gente vai dar nome, vai nominar eles.
eles não viram Jesus, eles não conheceram a Jesus, no aspecto da fé, do entendimento. Então o apóstolo ele vai ter que, tipo assim, ele ficou numa situação, ele vai ter que denunciar, né, para que esses possam perceber o quanto eles precisam converter-se dos maus caminhos, arrepender dos pecados e conhecer a Deus, ter fé, primeiramente ter fé antes de arrepender, ter fé em Cristo, conhecer a Ele primeiramente. E dessa forma, depois nós vamos fazer uma distinção sobre essa natureza, né, do novo homem, que dela não advém pecado, porque nós temos essas duas naturezas ainda, a natureza pecaminosa, adâmica, amém, irmãos? E a natureza do novo homem, de Cristo, né, do santo em nós. Glória a Deus, amém, irmãos? A gente está salvo, né? Então aqui, qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Então eu expliquei recém isso. Agora olha o 7, filhinhos, ninguém vos engane. Está falando de quem? Desses hereges aqui, os anticristos, dos falsos mestres dessa época aqui, que também depois vão ser denominados, nós já vamos dar um nome bem forte aqui para esses todos, né? Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Vamos lá, o capítulo 2, versículo 29. A mesma página, né? É a mesma página ali, ó. Capítulo 2, versículo 29. Se sabeis de novo, ó, sabemos, lembra? Se sabeis que ele é o quê? Justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é o que, irmãos? Nascido dele. Amém, irmãos? Vocês conseguem enxergar, ó, o que pratica a justiça, versículo 7, 3:7, é justo, assim como ele é justo. Daí no 2:29 está ali a explicação. Amém? Vamos para o 8. Aqui a coisa vai engrossar um pouquinho. Quem pratica pecado é do diabo, né? Vamos continuar aqui a leitura. Porque o diabo peca desde o princípio. Aí que vem uma afirmação maravilhosa, uma afirmação aqui de segurança, de esperança e poderosa. Ó, a continuação do versículo: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, esse que pratica o pecado, ele precisa continuar praticando? Não. Eis a boa notícia. Mas porque ele continua na prática do pecado, ele é definido assim. Mas ele pode ser salvo? Pode, irmão, e deve, com as boas novas. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Porque olha só o que está dizendo o versículo, ó, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, daí vem, né, a solução. Se manifestou quem? O Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Cristo Jesus, o Senhor. Para desfazer, para destruir os feitos, as obras das trevas do diabo. Glória a Deus, irmãos. Uma igreja pentecostal ia ter glória, aleluia, ia ter... Obrigado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Então, olha que interessante. Agora o texto começa a dar uma explicação da palavra de Deus, está nos ensinando aqui. Qualquer, versículo 9, que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque, irmãos, um cristão, um discípulo de Jesus, um filho de Deus legítimo, peca. Mas ele permanece na prática do pecado? Não é para todo mundo, não. Porque ele tem aversão ao pecado, uma evidência que ele é um filho de Deus, que ele é um discípulo de Cristo. Ele vai batalhar, ele vai lutar contra o pecado. Ele não vai... Esse aqui que é denominado filho do diabo, irmãos, ele ama o pecado. Ele ama esse estado em que ele é livre. Só que não, né? É uma ilusão. Porque ele é servo do pecado. O pastor Michael ministrou algumas vezes em Romanos que o pecado era o senhor, né? E tem os seus escravos. Eu não vou ler para nós ganhar tempo aqui, mas então esse aqui ele é servo do pecado.
Então, nesse aspecto aqui, irmãos, é uma decisão. Ele decide, a gente tem usado uma palavra em algumas situações, o pastor Mike, obstinação. Ele é obstinado. Sabe alguém obstinado? Alguém tipo assim, é quase um irreconciliável. A palavra fala de irreconciliável também. Esses não herdarão o reino dos céus, viu, irmãos? Sabe aquela lista, tem algumas listas na Bíblia de quem não vai herdar o reino dos céus. Esse irreconciliável, obstinado, está na lista. Está na lista, que não herdarão o reino dos céus. O que é alguém obstinado? É alguém teimoso, né? Está ali, está todo mundo vindo, mas stop, pai, está indo perdição eterna para o inferno, te arrepende, crê no Senhor Jesus, Ele se manifestou para isso, para te salvar, e o cara, não, cara. E está indo firme e forte, para o pecado, que vai levar ele à morte eterna, a perdição eterna, que é o inferno. Esse é o destino desse filho do diabo, se ele não for salvo, porque ele pode ser salvo, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Para isso nós precisamos pregar, irmãos, crer e pregar. Crie e falei. É para a salvação desses, meus irmãos, para que o Espírito Santo, que é aquela unção que a gente falou na última vez, ele venha convencê-los, lembra? Do pecado, da justiça e do juízo. Que a obra mais difícil nem é nossa, é dele. A nossa é proclamar as boas novas de salvação, amém? Com amor, com verdade, né? Porque não pode divorciar o amor da verdade. Amor sem verdade é libertinagem. Aliás, conforme o amor do mundo, tá? Conforme o amor do mundo, num conceito assim, porque o conceito inicial é o amor do mundo. Porque o amor de Deus, ele não nos aceita como nós somos, não. Ele nos recebe, mas ele se recusa a nos deixar no nosso estado, ele vai nos transformar de força em força, de fé em fé, de glória em glória. Pelo poder do Espírito Santo e das Escrituras, ele vai nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o amor verdadeiro. Ele não concorda com a gente. Vou repetir, o amor verdadeiro, irmãos, de Deus não concorda com a gente. Não. Muitas vezes ele vai discordar da gente e vai nos confrontar à mudança, para que nós sejamos a imagem e semelhança do seu filho primogênito, uma família entre muitos irmãos. Agora vamos lá, porque o que é nascido de Deus não permanece em pecado. 9, né? Porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Veja que interessante, volta-se algumas páginas aqui, esse texto a gente viu aí, o pastor Michael junto, 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler com os irmãos a partir do 13, mas talvez eu não vou ler todos, tá? Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, a partir do 13. Diz assim... Não, vou ler o 4 ali, irmãos, perdão. O 3, desculpa. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha o novo nascimento. Amém? Novo homem, nova mulher aqui em Deus, ó. Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. A expressão aqui, eu li uma Bíblia uma vez, lá de 1948, aqui a expressão imarcessível. Eu tenho essa Bíblia ainda. Imarcessível é assim, ó, não deixa de estar verde, não esverdeia. Quem me ensinou isso foi o amado Erasmo Ungaretti, 90 e poucos anos. Pô, não esverdeia, né? Uma expressão bem antiga, né? Imarcessível, não perde o brilho, não perde a cor da folha, não murcha,
não perde, é nesse aspecto aqui, né? Então, e que não se pode murchar, 4, né? Guardada nos céus para vós, mediante a fé, fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, apontando, né, irmãos, para a volta de Cristo, e que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados, né, com várias tentações, passando por dificuldades, né? Olha o 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, né, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Filho de Deus. Um filho de Deus tem uma marca característica, ele é obediente. Quer ver se uma pessoa é um filho de Deus? Vê se ela é obediente à palavra de Deus, ao próprio Deus, se ela é obediente às autoridades, né? Romanos 13, 1 Pedro, a marca de um filho de Deus é a obediência. Isso é incrível, né? Filhos obedientes, né? Não vos conformando com as concupiscências, desejos que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha que maravilhoso isso, irmãos. 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Cristo Jesus, né? 19, mas com isso o precioso sangue de... Vamos ler a partir do 17, perdão, irmãos. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, julga segundo as nossas obras, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso aqui, esse tempo aqui, transitório, essa vida efêmera, essa brevidade que nós estamos aqui nessa terra. É disso que ele está falando aqui, peregrinação, entendeu? É desse tempo que a gente não está lá ainda com ele nos céus, na nova terra, nos novos céus. Mas mas sabendo que não foi por coisas corruptíveis, irmãos, olha que maravilhoso isso aqui. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata, ouro. Quem aqui não gosta de ouro? A gente não pode amar assim, mas gostar, a gente pode gostar, né? Ouro, irmãos. Não sei, né? Mas olha o que ele está falando. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais. Olha o 19, irmãos, irmãos. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual a verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor, vede com grande amor, por amor de vós. E por ele credes em Deus. Nós falamos aqui no último culto, sem Cristo não há revelação de Deus, sem Cristo não há fé em Deus, não há comunhão com Deus, ninguém pode ir até Deus. Não há verdade, sem Cristo não tem, irmãos. Está aqui, por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Agora, preste atenção, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, marca do Filho de Deus, para que o amor fraternal, aqui entre nós, viu? Aqui entre nós, uns aos outros, aqui as mutualidades, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. O amor não busca seus próprios interesses, lembra? 1 Coríntios 13.
não se ufana, não é soberbeza, amor, tudo suporta, dá suporte. Não é ciumento, né? Que nem Caim, que teve ciúme de Abel e, né? Vamos ter que falar de Caim depois ali. Mas olha só, sendo, 23, sendo de novo gerados, não de semente, ó a conexão, corruptível, mas da incorruptível. E olha ali, irmãos, ó, da incorruptível. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, que pela palavra de Deus, né, viva e que permanece para sempre. Oh, irmãos, glória a Deus. Essa é a semente aqui, irmãos, uma semente do alto, que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então essa é a semente que fala que permanece, ó, porque a sua semente permanece nele. Irmãos, o nosso destino é os céus, amém? Aleluia? Mas a nossa origem também é o céu, aleluia. Sabia? Nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus, de cima. E ali vai dizer: semente permanece nele e não pode pecar. Então aqui o pastor Michael, nós estávamos conversando, essa natureza, irmãos, que nós acabamos de ler, amém? Novo gerado, né? Que foi regenerado pelo Espírito Santo, um novo homem, nova mulher. Essa natureza, o homem espiritual, nesse aspecto aqui, é o que discerne a Deus, que é Espírito. Essa natureza aqui, o pecado não advém dela. Não há comunhão dela com o pecado, o pecado não está nela. Não há corruptibilidade, porque o pecado corrompe o homem, como corrompeu até um anjo. Satanás, vamos lembrar, foi corrompido pelo pecado, que é a transgressão da lei de Deus, sempre foi essa rebelião. Então dessa feita, irmãos, aqui diz assim, ó, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Está falando dessa nova natureza, que permanece em santificação, em temor a Deus, que vai buscar, porque a gente vai pecar. Irmãos, o pecado, no nosso caso, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, ele é um acidente de percurso. A Marina canta os louvores, que foi ministrado pelo pastor Michael. Como é que é? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero fazer, este faço. Lembra? Falando sobre o pecado ali, é sobre a tônica desse texto ali, é o pecado, irmão. É o senhorio do pecado, é sobre os escravos do pecado. Eles não conseguem, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que não quero isso faço. O que é isso? É a minha natureza pecaminosa. E nesse exemplo aqui, eu vou me permitir dar um exemplo para os irmãos. Ele não se aplica em todos os pontos quando a gente fala desse homem espiritual e do homem carnal, dessa natureza pecaminosa, da natureza santa, espiritual de Deus, onde a gente tem comunhão com Deus e uns com os outros, essa união com Cristo, em Cristo, né? Porque nós somos salvos, irmãos. Uma coisa, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso aqui é muito importante para nós todos. Nós não somos salvos no pecado, mas nós somos salvos do pecado. Vocês entendem? Não entenderam? Eu vou chamar o André aqui ou a Carol para ajudar a explicar a questão gramatical aqui para vocês. No e do tem diferença, né? Nós temos nossos dois professores aqui. É importante entender isso. Então, sabe por que eu disse isso? Porque na teologia liberal, pastor, infelizmente nós temos pastores que permitem que os irmãos estejam praticando o pecado, vivendo debaixo de iniquidade, no meio da igreja e com a mente totalmente corrompida pelo pecado. Então eles estão em pecado, eles estão no pecado, debaixo do governo do pecado e no meio da igreja, irmãos. Só que nós não fomos salvos assim, nós fomos salvos do pecado. Amém. Aleluia! É esse o aspecto. Então
pecado não terá mais domínio sobre vós. Romanos. É nesse aspecto aqui, só para deixar bem claro para os irmãos, né? A palavra de Deus está nos ensinando aqui essa noite. Então, nesse caso, ele não pode pecar. Então, essa natureza, é impossível essa natureza pecar dessa forma. Porque essa natureza, ela vai, como diz lá em Romanos, vamos ler, Romanos 3, bem rapidamente. Isso aqui nós vamos ter que ler. Romanos 3 vai dizer assim, ó, o versículo, eu vou ler primeiro aqui o versículo 10. Como está escrito, aqui está falando de Salmos, é Davi, eu acho até. Como está escrito, não há um justo sequer, né? Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí pula lá para o versículo 23, que é um versículo muito importante para nós, importante os irmãos conhecerem, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas depois, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a salvação, redimidos, ao qual, 25, Deus propôs por propiciação, pela fé no seu sangue, para mostrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, né? Então, dessa forma aqui, irmãos, nós entendemos que todos nós pecamos. E aqui na primeira epístola de João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mente, e a verdade não está nele. Lembram lá, 1 João capítulo 1? Aquele que diz que não tem pecado, né? E quer se livrar do pecado, ele engana a si mesmo, engana os outros e tenta enganar a Deus, que é pior ainda. Então, nesse sentido, ali em Romanos 6, irmãos, mas antes aqui, no 5, o 5:8, isso aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos lembrar aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós somos alvos, nós somos filhos da desobediência, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, nós somos filhos da ira de Deus, nós somos alvos dessa ira, lá em Efésios, né? Vamos lembrar rapidamente sobre isso. Mas aqui no 6:23 também vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. E aqui nós podemos lembrar, aqui em 1 João, irmãos, o 9, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, não permanece na prática, né, debaixo de iniquidade, continua obstinado, teimoso, não obediente, se rebelando, né, desobediente ali. Então ele não permanece assim, porque a sua semente, a semente de quem? De Cristo, permanece nele, e ele não pode pecar, essa natureza não vai pecar, porque ele é nascido de Deus. Aí o versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Mas sobre essa questão aqui no versículo 10, que é tão clara, nisto são manifestos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Isso aqui eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos. João 8, irmãos, por favor. É um texto que a gente separou também. Agora nós vamos ouvir o Senhor Jesus falando sobre essa questão, tá? Vamos lá. João 8 vai dizer assim, ó.
Quero fazer menção aqui quando Jesus trata com uma mulher que ela tinha sido trazida a ele, que ela estava em pecado, né? Aí Jesus ele vai falar com todos eles, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Ele vai sendo um por um, desde o mais velho até o mais novo. Aí olha o que ele fala no versículo 11, é importante ler isso aqui. E ele faz uma pergunta, né, no 10, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Aí no 11, e ela diz, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu. Não, nem eu também te condeno. Mas olha o que ele vai falar agora, irmãos. Vai-te e não peques mais. Tem um outro episódio que Jesus vai dizer o seguinte, não peques mais, porque se voltares a pecar, sobrevirão coisas ainda piores sobre ti. Eu não separei aqui, mas tem um outro texto que ele vai dizer, tem esse finalzinho ainda que é para nos ajudar. Se tu continuar pecando, vai sobrevir coisas piores sobre ti. Ele vai dizer assim, vai, não peques mais, e vai ter essa vírgula e até o ponto, esse final que eu disse aí. Depois me cobrem que eu posso dar para os irmãos, ou a gente pode também passar por agora, mas aqui em João 8, vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer assim, versículo 19, disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu pai. Então aqui nós vamos falar quase que toda essa exposição ali, nós vamos passar rapidamente. Depois aqui ele falou sobre ele e o pai dele. Já vamos pular direto aqui, a João capítulo 8. Tá, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, o que ele diz aí, irmãos? É servo do pecado. Ora, depois ali o 36, que é um versículo importante para nós estar lendo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ali o 32 também é aquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ali estão falando, respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, 33, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Irmãos, olha a ignorância. Qualquer um que conhece um pouquinho de história, né, professor, sabe que o povo de Israel foi escravo umas quantas vezes na Bíblia, na história. Foram ou não? Foram escravos umas 3, 4 vezes, sei lá. Ficaram em cativeiro, né, Babilônia, enfim, que eu lembro mais agora aqui, mas eles foram escravos, gente, no Egito. E olha só que absurdo que eles estão falando para Jesus, gente, aqui. Os descendentes de Abraão, né? Porque eles tinham a descendência. Não dá para negar isso. Mas a hora que Jesus vai falar para eles, bem sei, 37, bem sei que sois descendentes de Abraão. Jesus tem bom senso, né? Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aqui é a incredulidade, esses que não creem, estão cegados, que estão bloqueados pelo pecado, pela iniquidade, por Satanás, pelo mundo maligno. Eu falo que vim de juntos do meu Pai, e vós fazeis, 38, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Aí é que ele começou a falar do pai deles, ok? Prestem bem atenção nisso aqui, irmãos, é importante. 39, responderam, e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Já começou a vir a verdade destruindo a mentira, a luz destruindo as trevas. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. 41, vós fazeis as obras de vosso pai. Ele continua nessa, olha o que ele vai falar. E disseram, pois nós somos nascidos de fornicação,
de pecado, nós temos um pai, que é Deus. Só que aqui eles estão ignorando o que Davi disse, porque Davi disse assim, ó, em pecado me concebeu minha mãe. Lembra? André até leu esse salmo esse tempo aqui, Salmo 51, né? O próprio Davi não pensava assim como eles, na descendência dele. Não, a gente foi gerado em pecado, natureza adâmica nesse aspecto. Aí Jesus, diz-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente, né, me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha o que eu disse, foi enviado, veio em obediência, porque é assim que um filho de Deus faz, obedece ao Pai. 43, por que não entendeis a minha linguagem? Ele pergunta, né? Por que não podeis ouvir a minha palavra, que é vida? Agora olha o derradeiro 44, irmãos. Vós tende por pai ao diabo. Vocês estão entendendo? Lembra que eu comentei, vosso pai, vocês, né? Olha o que ele está dizendo, irmãos. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, esses são filhos do diabo. Assim, o filho de Deus quer agradar a Deus, amém? Quer fazer a vontade de Deus. O filho do diabo quer agradar a quem? Ao diabo, que é pai. Então, é uma característica que a gente tem aqui, de quem é filho de Deus e de quem é filho do diabo. E olha aqui, concordando com o próprio texto que a gente leu. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ele quem, irmãos? O diabo. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, da sua natureza, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Imagina Jesus falando isso para ti. Vocês não creem em mim. Estou dizendo a verdade, Jesus falando para nós. Estou dizendo a verdade para vocês e vocês não creem em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? Ele faz aqui uma prova para ele. Quem pode dizer que eu estou em pecado? Ou que eu pequei contra Abraão, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês lembram que Jesus falou que a palavra não entrava neles, que eles não conseguiam entender o que Jesus falava? E tudo sobre a palavra. Olha o que Jesus está falando agora aqui, irmãos. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus e recebe a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então esse aspecto, irmãos, caracteriza quem é e quem não é. A semelhança, a prática, a falta de obediência, a obediência. A gente vem tentando falar desde o princípio aqui. Então é nesse sentido que eu queria mostrar para os irmãos, aqui no capítulo 8, o próprio Senhor Jesus definindo a questão para nós. A gente não ficar com nenhum tipo de situação. Voltemos para 1 João. Então ali diz assim, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí a gente acabou de ver ali o próprio Senhor Jesus explicando. Para qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aqui mesmo nesse capítulo a gente leu que o primeiro mandamento de Deus é amar uns aos outros. Quem não guarda esse mandamento, quem não obedece esse mandamento, não tem comunhão com Jesus,
não tem comunhão com Deus, não está na verdade, não está na luz, mas está em trevas, está na mentira, está na ausência da relação com Deus. E a gente tem visto desde o primeiro capítulo. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. 12. E final. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Uma característica do Filho de Deus e do Filho do Diabo. O Filho de Deus, ele tem a equidade e a benevolência. Porque como ele é pela misericórdia de Deus, ele é perseguido pela bondade e misericórdia de Deus, por esse Deus bom, ele é semelhante ao Pai dele, então é a bondade de Deus. Mas o outro que pratica a iniquidade, ele pratica injustiça, e não a justiça e benevolência. Então a injustiça é um fruto daquele que está em iniquidade. E uma definição, irmão, de quem está em iniquidade, tá, gente? Iniquidade é um estado onde eu não considero que eu estou em pecado, mesmo que eu esteja transgredindo a lei de Deus e esteja em pecado. É uma cegueira espiritual. Eu estou sendo governado por um pecado, no singular. É como se fosse um pecado que está tenazmente grudado em mim, assim, encrostado, que somente o alvejante, somente o sangue de Jesus para nos lavar mesmo, para nos libertar desse poder, desse senhorio do pecado, irmãos. Tem pessoas que chegam por não confessar, por não reconhecer, não confessar, não abandonar, chegam nesse estado de um iníquo, de alguém que já não considera mais nada. A sua mente é totalmente corrompida. A sua mente ela já não cogita mais os critérios do certo e errado segundo as Escrituras. Porque, irmãos, quem diz o que é pecado e o que não é pecado não é o mundo, irmãos. Não é uma novela, não é um jornal, não são o que está acontecendo, não é a ONU, a Unesco, a OMS, não é os governos. Quem diz o que é certo e errado, o que é pecado, é a palavra de Deus, meus amados irmãos. É a desobediência, a transgressão da palavra, da lei perfeita de Deus. Que esse é o posicionamento de Gênesis que eu disse para os irmãos. Nós não podemos ser imparciais, irmãos. Tem que ser, disse Deus, criou Deus. No princípio, Deus. Essa é a base da nossa cosmovisão, da nossa obediência, da nossa vida, irmãos. Não é nenhum autor de livro, nem uma entidade, uma instituição que vai nos dizer o que é certo e errado, irmãos. Nós estamos dispostos, meus irmãos, a pagar o preço por amor desse evangelho, por amor dessa verdade, porque a porta está sendo torcida, está sendo arrochada. Basta tu abrir o teu celular, para quem tem redes sociais aí, para quem assiste televisão, a coisa está, as coisas estão acontecendo, irmãos. E o mundo tem um critério muito definido sobre nós. O mundo nos odeia. Se tu não sabe, eu vou te falar. Jesus te ama. Deus te ama. Veja com grande amor. Mesmo nós mortos dos delitos e pecados, Ele nos... Mas assim, o maligno não pode nos tocar. Nós estamos seguros, nós estamos salvos. A obediência é um lugar seguro. Mas o lugar seguro é Cristo. O lugar seguro é a palavra de Deus. Mas a obediência, ela pode ser considerada um lugar de segurança. Eu e o Michael estava com o irmão, daí eu dei um exemplo assim, quer ver? Se eu estava no carro dirigindo, se eu boto o cinto de segurança, estou na graça, estou seguro, estou salvo. Se eu tirar o cinto, eu estou na lei, aí eu estou transgredindo, aí eu não estou salvo. Sim ou não, irmãos? Um exemplo bem grosseiro, mas foi na hora, nós estávamos ali, se eu botar o cinto, estou obedecendo. Olha a segurança,
Viu, minhas filhas? Obediência no lugar seguro. Ela sabe. Eu sabia. Obedecer é melhor, irmãos, do que sacrificar. Obediência é o que o Senhor quer. E a coisa mais difícil, irmãos, não é tomar a cruz, não é renunciar, não é perder a vida, irmãos. Talvez a coisa mais difícil no dia a dia, irmãos, para evitar os pecados, para não pecar, é obedecer. Nós vamos pecar, irmãos. Vou ler aqui para concluir. Capítulo 2, versículo 1 e 2. E aí nós terminamos. Nós vamos pecar. Nós vamos pecar hoje, nós pecamos ainda hoje, nós vamos pecar daqui a pouco, nós vamos pecar quando acordarmos, nós vamos pecar, irmãos. Até Jesus voltar, a gente vai pecar. Mesmo sendo discípulos fiéis, filhos de Deus, santos, irrepreensíveis, nós vamos pecar. Olha o que diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai. Não há o que temer. Minha conta, né? Jesus Cristo, o justo, justificador nosso, o justo que morreu por nós injustos. Nós somos injustos e Ele morreu por nós. Nós somos pecadores e Ele morreu por nós. Ele não era. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas de todos, né? Mas também pelos de todo o mundo, né? Amém, irmãos? Que nós possamos ser usados por Deus para alcançar estes que estão talvez nessa situação, ou até em dúvida. O apóstolo aqui, ele quer trazer convicção, ele quer trazer certeza. Nós somos filhos de Deus, isso é um privilégio. Nós somos salvos, a garantia de quem nos salvou, do Salvador, da salvação, não é nossa. A nossa responsabilidade humana diante dessa soberania, desse poder, é obedecer, é responder a essa palavra. Se coloquem em pé, irmãos. Nós vamos fazer um período de oração.